pelos bilhões de pessoas que a gente tem no planeta, é enorme. E põe duas pessoas, se estabelece uma relação, não é? Aquela mesma pessoa se relacionando com um e se relacionando com o senhor A e com o senhor B, é como se às vezes fosse outra pessoa, porque na relação surge uma terceira entidade. Não é? Isso é bom, é fácil de observar quando a gente tem amigos próximos, casal. Né? Tem o marido, que tem um jeitão, tem a mulher, que tem um jeitão. A conversa, quando anda sozinha com um ou sozinha com o outro, é de um jeito. Quando o casal está junto, é uma terceira conversa. É como se fosse uma outra entidade. Isso acontece nas organizações também. E a gente ainda vive nesse mundo com uma perspectiva de falta de prosperidade. A gente tem... culturalmente, vem vivendo uma perspectiva da escassez e da falta de prosperidade. Ora, se não tem prosperidade, tem escassez, o que eu tenho que fazer, ao invés de me somar e cooperar, é me acotovelar para ver quem chega primeiro lá na frente. Eu queria fazer uma parte também, aproveitando esse gancho. Lá na empresa, você entra com concurso público, você entra com concurso público e tudo mais. Mas aí você pode progredir lá dentro, assumindo um cargo de confiança, essa situação toda. E as pessoas querem cargo de confiança sem ter um valor, um conhecimento para isso. Aí é uma situação que não tem como. Eu acho o seguinte, por mais que eu tente, tem a parte política, mas assim, internamente também você tem que mostrar um bom trabalho, você tem que mostrar um bom currículo. Você não pode ser um assessor de um presidente, de um diretor, sendo zero à esquerda. Só se for politicamente. Eu diria, Márcio, assim, não se deve. Poder pode, não é? Poder tudo pode. E tem 3 verbos que eu acho fundamentais que a gente saiba distinguir. É o querer, o poder e o dever. Quando a gente está conversando sobre o mundo ideal, a gente está falando do dever ser. Mas poder pode tudo. Resta saber se eu quero. Não, só uma observação, Tomás de Aquino, sobre a fala do colega, muito importante. Eu tive oportunidade muito grande de observar essas evoluções do sistema em geral, porque eu vivi desde a minha formatura uma carreira profissional intensiva e gerenciei projetos complexos de muita gente, pouca gente. O que ele acabou de mostrar, assim, olhando pelo andar dos tempos, é um retrocesso do sistema em geral. Porque o gerenciamento está muito pouco valorizado, o gerenciamento de fato. Quer dizer, uma gestão superior, importante, capaz, competente, identificando com aquele sistema, está em extinção. Exagerando um pouco. Essa é a minha observação que eu teria a fazer. Então, eu acho que o Marcos trouxe um traço de cultura importantíssimo. O brasileiro sonha em ser nobre, ganhar na loto e não trabalhar mais. Esse é um sonho, porque há culturas em que não é esse o sonho. Se o cara ganhar muito dinheiro, ele vai fazer muita coisa adiante, vai empreender muito. A nossa cultura, pesquisa realizada, pesquisa de boa qualidade, aponta isso. Então, se eu estou lá, e mais ainda, as pessoas estão se sentindo muito apáticas e assustadas, então eu já escutei em trabalhos realizados com as pessoas, eu não quero pensar. Você já pensou que a razão não é uma das dimensões humanas consideradas a que nos distingue dos outros seres vivos? E a pessoa admitir que ela não quer pensar. O que você faz com isso? Você tem que acolher respeitosamente, ao invés de julgar, suspender julgamento, isso para os outros e para a gente, porque muitas vezes a gente é muito cruel conosco mesmo. Pega os nossos defeitos, porque todos temos, somos humanos, não é? Não somos perfeitos absolutamente, não é? E aí a gente começa a brigar com os defeitos, os nossos e os dos outros. Essa é a pior forma de gerenciar alguma coisa e fazer ela se transformar. O primeiro passo para eu transformar alguma coisa é me responsabilizar
por aquilo. Responsabilizar significa... Responsabilidade é uma palavra que vem de ser capaz de dar resposta. Então, se eu tenho ali um embaraço, uma dificuldade, junto com o outro, ou comigo mesmo, a melhor coisa que eu tenho que fazer é respirar fundo, acolher e verificar o que eu estou fazendo para reforçar que aquilo continue funcionando como eu não gostaria. Para eu poder pensar alternativas de modo de operar, para sair desse lugar e passar para o outro que eu quero. Eu comigo mesmo e eu com a minha relação com o outro, qualquer que seja esse outro. Isso é genérico. E, sobretudo, nas organizações. Sobretudo, se eu tiver assimetria de poder. Quando eu estou falando de assimetria, é gerente e subordinado. Não é? E iguais também. Alguém pode dizer, mas a pessoa tem um problema de caráter. Ok, se você sabe disso, tenha como dado e não vibre na mesma sintonia, porque senão você só vai reforçar o comportamento mau caráter do outro. Você vai, é como o cliente, né? O cliente sempre tem razão, primeira regra. Segunda regra, mesmo que ele não tenha razão, trate-o como tendo e crie seus mecanismos de proteção, não é? Para que aquela situação indesejada não se repita. Mas isso passa necessariamente pelo acolher e se responsabilizar por. Que era quando eu comecei, que é o primeiro passo para a gente fazer qualquer tipo de gerenciamento, inclusive de carreira. E eu estou falando, então, durante todo esse tempo até aqui, sobre situações que vocês possam estar vivenciando, não é? Que levariam vocês a... Veja que gama de variedade de situações para gerenciar. Cada uma delas requer, digamos assim, tipos de soluções diferentes, que terão que ser personalizadas em função de quem está enfrentando a situação e em que ambiente. Eu só estou passando esse rol aqui para inspirar vocês a descobrir, eu também vivo isso aí. Mas não é viver isso aí e enfiar a cabeça como um avestruz e deixar de ver. Pelo contrário, e nem ficar brigando consigo mesmo. Ai, meu Deus, mas por que eu sou assim? Não, é assim, ok, eu sou assim. Ok, não quero ser mais. O que eu posso fazer para melhorar isso? Mas com respeito, com carinho, sem julgamento. Nós, na nossa sociedade, também ainda temos como traço predominante não só a escassez, como o julgamento crítico como dominante. Quem fez mais elogios do que críticas hoje, no dia de hoje? Que foi capaz de agradecer as oportunidades e até as dificuldades que passou, porque aquilo te leva a aprender. Né? A gente pode perder tudo na vida, menos a lição que a vida nos traz. E estão presentes. Vocês são mais pródigos em elogios ou em críticas? Não precisam me responder, mas pensem nisso. Inclusive com vocês mesmos. Acordaram de manhã, se deram um bom dia, olharam no espelho e disseram assim, oba, que bom, você é o meu melhor amigo, quero bem a você, você é um cara, uma moça bacana, ânimo, segue a vida. Ou olha e fala, mas eu estou com ruga, eu estou com não sei o quê, eu estou com não sei... Não é não? A maior parte das vezes, muitas pessoas fazem assim. O que a gente está tentando oferecer hoje aqui é uma outra perspectiva da possibilidade de viver esse presente que é a vida, no presente, e com outra possibilidade de encará-la, para se permitir gerenciar com mais eficácia a sua vida e a sua carreira. Né? Então, dentro disso, agradecendo muitíssimo ao Zé Alexandre, né, que me salvou aqui dessas encrencas. A gente falou da dificuldade de empreender, já tinha falado da dificuldade de empreender nesse início, nessas questões gerais, né? Estávamos aqui relacionados à perda de emprego. O Brasil de hoje está levando as pessoas a ficarem com medo de perder o seu emprego. As taxas de desemprego estão crescendo. Aí muita gente diz assim, mas como é que eu vou gerenciar a carreira num momento horroroso desse? É nesse momento que ainda mais se faz necessário você gerenciar a sua carreira. Porque se você está vendo que há iminência de você ser demitido, perder o seu emprego, mais um motivo pelo qual eu saí da CBTU. Eu
quando trabalhava lá, a CBTU ia ser estadualizada e a administração central, onde eu trabalhava, ia ser extinta. Essa era a conversa. Em 70, quando é que o Collor entrou? 90? 90, não foi? Hein? Em 90, não, sem críticas, só um dado histórico, Entrou e colocou nossa empresa numa lista de empresas extintas por uma medida provisória da vida. Sim, eu era coordenadora de apoio financeiro. Eu vivi aquilo, assim, tem história. Então, veja só, éramos 22 mil e a ordem do novo diretor que chegava, que nunca tinha pisado na empresa antes, né, era passarmos em 3 meses, bem na véspera do Natal, para 9 mil. A gente ia demitir 11 mil pessoas em 3 meses. Né? Então, assim, teve greve, teve de tudo. Naquele momento, ficou claro para mim que assim, eu tinha uma filha para criar, eu tinha um certo contexto de vida, eu precisava dar conta da minha vida e pensar bem o que eu queria da minha vida. Eu já era topo de carreira gerencial, eu já era nível 1, eu já tinha chegado lá e numa empresa que, pelo jeito, estava andando de lado para baixo. Não é? Aí eu fui tomar as minhas providências de fazer uma migração que não foi fácil. Eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro ser professora num concurso que eu fiz para ganhar 1/3 do que eu ganhava à época. Você fez uma carinha assim, mas tinha perspectiva de recuperar e até ganhar mais. Porque eu estava terminando meu doutorado e aí a oportunidade se deu um tempo antes do que eu imaginava. Eu aproveitei e segui, e fui muito feliz. Adorei ser professora. Aliás, eu acho que desde pequenininha, eu queria ser professora. Era uma vocação, é um chamado interno. Não é? Bom, se empatou ou não, enfim, o final da carreira como professora ou como se eu estivesse na CBTU, eu diria que eu acho que está empatado. E eu talvez tenha tido ganhos pessoais pelas escolhas que eu fiz, pelos critérios que eu tinha para decidir. Mas isso é de cada um. Muitas pessoas... Porque eu não perdi só salário na época. Eu perdi capital político. Olha o que ele me trouxe. Disse, Fátima, até hoje, o capital que você investiu lá atrás, na sua forma de atuar, rendeu um dividendo, porque até hoje você tem lá um montantezinho de crédito. E quando eu sou eleita aqui no Clube de Engenharia, bem votada, os meus colegas sabem, né, é por causa desse crédito, é porque já me viram atuando na prática. E é isso que a gente constrói. Constrói olhando para o futuro, vivendo o presente, o melhor possível. O melhor possível. Nada de perfeição. O melhor possível, ótimo é inimigo do bom, isso é um excelente ditado. Feito é melhor do que perfeito. Faça bem feito e siga. Não é? E aprenda com o que não ficou bem. Não é? Voltando. Então, dificuldades relacionadas à perda de emprego, os riscos de perda de emprego levam as pessoas a fazer essas mudanças, de repente radicais, de sair daqui para cá, para poder remar depois de outro lado, para não ficar inseguro. Outros não, ficam lá como sapo. Conhecem como chama? Ai, minha memória está... Síndrome do sapo fervido. Não é? Sabem o que é isso? Sabem? Conhece essa história? Conhece a história do sapo fervido. Quem morre primeiro? Ou quem morre? Não é? Um sapo que você joga na água pelando, ou um sapo que você põe dentro da água fria e que esquenta devagarzinho? Qual é o sapo que morre? Será? A situação faz o sapo pular. É quente, pá, pula. Agora, o ser fervido, ele fica lá, aí vai ficando morninho, mas está tão quietinho, daqui a pouco ele estoura, junto com aquelas borbolhas d'água. Então, assim, a gente precisa se dar conta se não está vivendo a síndrome do sapo fervido, não é? De não se deixar ferver pelas situações. Mas muita gente, por medo, por uma série de sentimentos que a gente vai falar, ficam assim, é uma escolha. Toda escolha tem renúncia, toda escolha implica em perda. A pessoa tem que administrar as perdas que ela está... tem risco e tem ganhos e tem perdas. Ela vai administrar e vai fazer a escolha dela. Tem preço, não é? Bom,
Dificuldades relacionadas à perda de emprego, dificuldades relacionadas à aposentadoria. Dado que a gente passeou por essas questões, todas essas dificuldades todas, né? Eu queria que vocês registrassem nesse papelzinho aí um aspecto da vida profissional de vocês que vocês gostariam de mudar. O que vocês gostariam de mudar hoje, não é? A segunda questão é, em quanto tempo vocês querem mudar isso? Não é? Aí põe uma data, dezembro de 2015, dezembro de 2016, julho de 2017, enfim, ponham uma data. Com que resultado? Aquele sucesso que vocês falaram lá na frente, como é que ele vai ser quantificado aqui nessa situação? Mudei, fiz esse esforço e fechem os olhos e imaginem qual é o resultado que vocês vão colher na data que vocês estão estabelecendo. Podem fechar um pouquinho os olhos, porque sintam no corpo de vocês a satisfação de alcançar esse resultado na tal data. E descrevam o resultado. Depois disso, pensem que recursos vocês dispõem para possibilitar essa mudança, para realizar essa mudança. Recursos de toda a ordem. Não me venham pensando só em dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é o único recurso que a gente porta. Tem muitos, nós temos muitos mais recursos do que só a questão da falta do dinheiro. Né? Que oportunidades vocês enxergam no ambiente em que vocês vivem para promover essa mudança que vocês querem promover? Né? Quem podem ser os aliados? Como é que você pode chegar lá? Quais são as oportunidades? Né? Que desafios vocês vão ter que superar? Tem que se auto-superar em certas situações para poder chegar onde vocês querem. Quais são esses desafios? Listem. Os que conseguirem enxergar agora. Bem, agora a gente vai falar sobre tempo de mudança, porque a gente falou bastante de carreira, vocês já fixaram vou voltar, porque eu vi que alguém olhou para cá esperando que ainda tivesse o rol de coisas a listar, não é? Então, listem, e agora a gente vai falar de tempo de mudança, porque assim, as mudanças, alguém disse assim, mudanças se dão tanto em tempo bom quanto em tempo ruim, não é? O que são tempos de mudanças para vocês? Quem quer me ajudar? O senhor quer me ajudar? Depende da mudança? Você fala e eu repito, então. O que mais? Que são tempos de mudança? Quebra de paradigma. Então, o tempo de mudança... Você está dizendo que eu identifico o momento de mudar quando algo não está me satisfazendo. É isso que você está me dizendo. Que mais? Saída da zona de conforto é o tempo de mudança. Então, o IBA está dizendo que, às vezes, a mudança que a gente acaba realizando é fruto de uma mudança maior